Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Acontecendo Aqui. Estamos gravando no estúdio do Instituto Bertol em Florianópolis e hoje, com muita honra, recebemos para uma conversa sobre o universo da pesquisa um dos profissionais mais conceituados do setor na região sul do Brasil. Ele tem 50 anos de experiência na área, dos quais 36 ele dedicou-se ao IBOP, dos anos 77 ao 2013. Ele ocupou o cargo de diretor do IBOP para as regiões do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em 2013, fundou o IRP, Instituto Reality de Pesquisas, com sede em Porto Alegre, mas uma presença forte nos estados da região sul, tendo já entregue ao mercado diversas pesquisas mostrando audiências dos meios jornal, rádio e televisão. O IRP, assim como a Cantar IBOP, é certificado pelo SEMP, Fórum da Autorregulamentação do Mercado Publicitário. Me refiro a Domício Torres. Bem-vindo, Domício, para a nossa conversa. Perfeito, muito obrigado. Isso são aquelas oportunidades que a gente não deixa de aproveitar. É realmente precioso esse tempo, onde a gente pode falar daquilo que faz parte da minha vida, no caso, né? Como você falou. Eu tenho, digamos assim, o privilégio de ter na minha carteira profissional, nesse ano que você citou aí, de 77, antes dele, em 73, eu já tenho na minha carteira profissional o título de entrevistador por uma empresa antes do IBOP. Né? Então, isso é uma relíquia para mim. Eu tenho o registro de publicitário no Ministério do Trabalho nessa década aí também, quando eu estava na Olgov. Está escrito lá na carteira profissional também. A gente se encontrou, então, né? Certamente. A gente era jovenzinho, né? Então, vamos lá. Quando a pesquisa entrou na minha vida, não saiu mais. E é o seu caso também. É o meu caso. Bom, nós temos um tempo estimulado para a nossa conversa, de uns 30 minutos. Eu espero que as 2 horas que eu esperava aqui, a gente consiga ser rápido para compreender. Então, Domício, antes de entrarmos no universo da pesquisa, para a nossa audiência saber quem é o Domício Cidadão. Domício Cidadão é assim, uma pessoa simples, tranquila, que gosta muito de música, de cinema, gosto muito de esporte, futebol, por exemplo, vôlei. Aprecio mais o vôlei feminino, não é por causa que é mulheres, não, é porque eu consigo ver melhor as jogadas. O vôlei masculino hoje você não vê. 300 por hora. Não tem como, né? Não dá para acompanhar. É só pancada. Isso, mas assim, casado, né, com Ivanete, há 51 anos, tenho um casal de filhos, com 3 netos, enfim, uma pessoa normal da vida. E quem é o Domício profissional e quais os momentos da sua trajetória que mais te marcaram nesses 50 anos de pesquisa na tua cabeça? O meu começo profissional foi carteira assinada, digamos assim, na Casa Maçom. Conheci. Rua da Praia? Rua da Praia, quer dizer, muitas pessoas podem ligar à loja maçônica. Não, é diferente. A Casa Maçom foi uma casa tradicional de óptica, joias, relógios, etc., exatamente como você falou, na Rua da Praia. Ali foi meu começo profissional, depois trabalhei 6 meses num banco e depois a pesquisa entrou na minha vida, quer dizer, então, profissionalmente, digamos assim, eu me considero privilegiado, tá? E pelo fato de atuar com pesquisa, é aquilo que eu sempre digo, enquanto, por exemplo, pesquisador, me considero privilegiado porque você ouve especialistas comentarem sobre determinados assuntos e, na verdade, você tem dados na mão que dizem exatamente o contrário do que eles estão analisando. Ou seja, você tem os elementos que dizem, não, o público pensa assim, os vários tipos de universos que são pesquisados. Sim. Eu tenho curiosidade de saber de você, um cara que tem 50 anos de pesquisa e 36 lá no IBOP, como é que eram as primeiras pesquisas de rádio e televisão até chegar no People Meter e nos mais avançados que eles têm hoje, oferecendo ao mercado. Eu fui em São Paulo, conheci o Cantar, fiquei um dia inteiro lá dentro, uma loucura aquilo lá. E, telegraficamente, como é que você que viveu 36, como é que foi a primeira? Era um papelzinho, uma caneta? A primeira pesquisa que o Brasil conheceu foi exatamente na fundação do IBOP, em 1942. E foi uma pesquisa de audiência de rádio.
E a metodologia era flagrante domiciliar, qual seja, foi lá em 1942, batia na porta, tem alguém ouvindo rádio? Que rádio é? Quantas pessoas, qual é a idade delas, qual é o grau de instrução delas e por aí vai. Né? Isso perdurou por até 1982, foram 40 anos de metodologia de flagrante. Por que que mudou? Já quando chegou, e eu já estava no Ibope, em 77 eu entrei, e já o mercado publicitário dizia, escuta, Ibope, vocês têm que mudar, porque o rádio hoje não está mais só na casa. No começo, o rádio era, digamos assim, soberano na residência. As pessoas se reuniam na volta do rádio para ouvir rádio na casa. Criaram a pesquisa em automóvel nessa década. Então, não foi aí, segundo... aí começou o rádio, passou a estar também no automóvel, tinha o rádio portátil agora que você levava para vários lugares, e os publicitários, como você, por exemplo, diz, escuta, agora eu preciso ouvir também, saber o que estão ouvindo no carro, o que estão ouvindo quando as pessoas vão trabalhar, etc. Então, o Ibope, em 1983, ele mudou a metodologia, passou para o recall. Sim. E é interessante, porque até hoje a metodologia da Kantar Ibope é a mesma. De 83 até hoje é o recall. Né? Então, essa é a história. Sim. Na televisão, também começou com flagrante. Batia teve até, aliás, uma parte assim, ó, das 7 até meio-dia era só rádio no flagrante. Do meio-dia até as 18 horas era rádio e televisão. Né? Batia na casa e o que estavam ouvindo e o que estavam assistindo. Sim. E aí a televisão poderia continuar até hoje pelo sistema de flagrante, porque o que predomina ainda é o televisor na casa. O IRP já mudou isso, porque a TV hoje ela não está mais só na casa. Sim. A TV hoje está em vários ambientes. Né? Então, ambientes e aparelhos, né? Exatamente. Situações. Vários devices, etc. Mas esse foi o começo. Né? E tinha muita coisa, digamos assim, que na época funcionava bem, que era índice de leitura de jornais. O Ibope fazia, tinha pesquisa regular e mais índice de leitura de revistas também. Coisas que desapareceram. Né? Hoje... naquela época apurava-se o momento psicográfico da leitura do jornal e da revista. No banheiro, na sala, na cama. Conseguiu apurar isso, é interessante, né? Que Exatamente. E tinha, inclusive, nas bancas de jornais, expostos jornais, de pessoas que liam jornal, assim, na banca, exposto ali. Sim, incrível, né? E hoje, nós vamos falar sobre o hoje daqui a pouquinho. Você acompanhou a transição do Ibope para a Kantar. O que você acha que a Kantar trouxe como legado para o universo da pesquisa no Brasil? Jailson, eu trabalhei durante 7 anos aposentado no Ibope. Sim. Né, de 2006 a 2013, eu já estava aposentado e continuei trabalhando. Quando eu soube, por exemplo, que a Kantar iria, digamos, assumir 100% o Ibope, foi um momento que eu achei, olha, acho que é a hora de eu, digamos assim, parar de dar expediente. Vem filosofias novas, caras novas, enfim, eu acho que está na hora de eu descansar, foi o que eu pensei. Então, eu não peguei, digamos assim, não trabalhei sob a égide, digamos assim, da Kantar. Mas você não abandonou a Kantar, você ficou acompanhando mesmo à distância, ficou... E a Kantar, o conceito que eu tenho da Kantar é excelente. É uma empresa idônea, uma empresa, digamos assim, confiável, sem dúvida nenhuma. Eu posso discordar da Kantar, e tanto a gente discorda que o IRP seguiu uma linha diferente, no sentido de metodologia, mas pesquisa é assim, você tem várias maneiras de fazer pesquisa, né? Mas a Kantar é um instituto, sem dúvida nenhuma. E assim... O que ela trouxe para nós, assim? Acrescentou alguma coisa? Mudou? Depois do advento da Kantar, que onde ela encampou o Ibope, eu não vejo grandes novidades, não. O que eu vejo é assim, no tempo que a gente ficou lá, nós ajudamos a criar um monstro, que foi o Ibope. O Ibope se tornou realmente uma potência.
70 anos só se falou nele, né? E com razão, né? Sim. Eu, quando entrei lá, a gente tabulava à mão as pesquisas, calculava os percentuais com calculadora, datilografava os resultados para entregar para os clientes. Quer dizer, esse foi o princípio, digamos assim, até que se transformou numa potência realmente, né? Agora, depois, quando eu diria assim, a Kantar, no meu ponto de vista, pelo menos, ela herdou tudo que ela herdou e que é natural, na verdade. Você compra uma empresa que está totalmente organizada, que tem um trabalho de primeiro mundo. Por exemplo, o Ibope, ele foi um pioneiro em apresentar resultados de televisão em real time. O mundo todo não tinha. O Ibope foi quem, digamos, criou o real time. Quer dizer, uma coisa fantástica, né? A Kantar oferece o acompanhamento da publicidade. Já era o Ibope já fazia antes da Kantar? Já. De monitorar toda a publicidade que sai, ela registra e entrega relatórios de... Isso é uma coisa interessante, sabe? Que é assim, quem prestava serviço digamos assim, de monitorar os investimentos publicitários era a Nielsen. Que, no caso, o Ibope tinha uma parceria com a Nielsen para pegar os resultados de televisão e casar com os programas. Para dizer, bom, tem um resultado, digamos, por faixa horária e vamos acrescentar, vamos dizer, também por programas. Então, tinha uma parceria do Ibope com a Nielsen e eles serviam. Quando a Nielsen inventou, digamos assim, de querer entrar no Brasil, ela simplesmente da noite para o dia disse o seguinte: olha, não cedo mais a informação dos investimentos de publicidade e dos programas. Vocês não vão ter mais. O que o Ibope fez? Eu estava lá também. O que fez? O Antônio Ricardo, que era, digamos, o responsável à época, o que ele fez? Brasil todo. Vamos comprar videocassetes, compramos uma infinidade de fitas e vamos ficar monitorando, gravando todos os canais que tinham. Na época eram o quê? Umas quatro, por aí. Jailson, nós tínhamos assim, salas com pilhas e pilhas de fitas. Procurar aquilo. Então... Insano. E foi o começo do Ibope Monitor. Sim. E, em vista disso, a Nielsen, na verdade, acabou ganhando um concorrente que foi o Ibope Monitor. Que bom para o mercado, né? Vamos entrar agora no nosso momento quase atual. Digamos assim, eu queria te perguntar sobre as principais categorias de pesquisa certificadas pelo SEMP. Se eu não me engano, são 3 categorias que o Instituto pode entrar lá e receber a certificação. Você podia explicar a diferença do certificado da Kantar, do teu e de eventualmente outros? Perfeito. O SEMP, eu estava lá também quando o Ibope foi, digamos assim, um grande colaborador na criação do SEMP, né? Participei em várias reuniões que foram feitas em Porto Alegre, como também nas demais capitais, na hora de instalar o SEMP, e era uma coisa fantástica realmente, que ele existe até hoje, e é maravilhoso porque ele depura, ele dá para o publicitário e para o anunciante a segurança de que o serviço que está sendo disponibilizado, ele pode confiar para fazer os planejamentos de mídia, porque o trabalho passou por um crivo rigoroso. E o que acontece? Você tem um produto que você quer, digamos, ceder para o mercado publicitário, passa por uma pessoa que é responsável para, digamos, fazer a primeira análise desse trabalho. Essa pessoa analisa esse contexto e passa para a ABEP, que a ABEP, com os técnicos, vai analisar... A ABEP, Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa. Exatamente. Eles, então, prestam serviço para o SEMP, onde eles avaliam a amostra, a composição, digamos, a consistência dos dados, enfim. Então, a parte, digamos, que toca de estatística passa pela ABEP. A ABEP dá o aval dizendo, não, está correto, vamos para a seguinte fase, que é passar pelo crivo do NQT do SEMP, que é o Núcleo de Qualidade Técnica do SEMP. E ele é composto... Quem são? Pois perguntar, que nível de profissional está imagina assim, tops. São de agências, mídias, por exemplo, não? Mídias, você tem, inclusive, empresas, por exemplo, Meta, Google, tem representantes lá, consultores já bem estabelecidos, que entendem de métricas de audiência, de agências de propaganda, emissoras, as redes têm representantes lá. Ninguém de pesquisa. Kantar não está lá? Não, não tem cadeira lá? Não. Aí é o lado da ABEP.
Ah, só né? naquele momento, quando vai para o SEMP, não tem nenhuma empresa de pesquisa associada ali participando desses núcleos? Não. No NQT, por exemplo, que é o núcleo São mesmo os que vai técnicos. dizer, porque o NQT vai dizer o seguinte: olha, esse estudo que está sendo apresentado para nós como publicitários ou como, digamos assim, anunciantes, nós notamos que realmente faz sentido, a gente precisa disso. Ou não. Ela pode dizer assim, não, esse dado aqui não serve. Desse jeito não nos interessa. Se você apresenta um estudo, por exemplo, que não é completo, né, da conjuntura, por exemplo, são 10, 15 emissoras numa praça, você diz, olha, eu tenho informação de uma ou duas emissoras, o NQT diz, escuta, e as outras? O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Então tem que ser uma informação completa, a fim de que o mídia possa olhar todo o contexto e dizer os melhores, digamos assim, canais que eu tenho para anunciar dentro do target que, de fato, o meu anunciante quer atingir, é essa emissora, aquela, etc. Mas tem um negócio que o Kantar não mostra os números de quem não assina e não paga. Tem um negócio no relatório de rádio deles que, assim, 40 mil ouvintes por minuto, outros. Isso. Ali pode ter o líder de audiência. Pode. E está sendo anunciado como o primeiro, talvez o segundo ou o terceiro. Isso não é errado para o mercado, não é um desserviço? Desculpa eu estar falando isso aqui, mas é a minha opinião. Não, e essa é uma opinião que a gente ouve das agências. O Ibope lá, digamos assim, nos anos 80, por aí, tentou fazer isso. Uhum. De novo, a velha expressão, eu estava lá. Tá? E tentou, mas houve, assim, realmente uma reclamação muito forte das agências. Por que ele não abre isso? Eu diria assim, Jair. Não precisa entrar em detalhe, mas dá um geral, que pelo menos acende a cabeça do anunciante. Da agência que vai botar o dinheiro na mídia, não posso botar tanto aqui, sabe? Eu acho que é um desserviço. Eu diria assim, você tem 10 emissoras, digamos que 5, 6 ou 7 assinam, bancam a pesquisa, e tem lá 4 ou 5 que não. Então, no passado, até o Ibope também fez isso. Ele diz assim, olha, as 4 ou 5 que não assinam, vai ser emissora 1, 2, 3, 4, 5. Para as agências, nós dissemos quem é. A 1 é a rádio tal. Não se publica, mas você verbaliza, até mostra. Isso. Né, para ajudar. Exatamente. Mas a divulgação por quem poderá, só os assinantes, só quem paga pode fazer assim, detalhadamente onde é que ele está chegando. Né? O IRP, ele revela a audiência de todos, seja rádio como televisão. Eu queria que você explicasse um pouquinho as nossas aqui daqui a pouquinho. Isso. Mas o SEMP, então, tem 3 categorias de certificado que ele concede. É diferente, o IRP o RP da Kantar? Ou é o mesmo certificado? É a mesma. Você pode fazer todas as pesquisas que a Kantar faz? Sim. Se nós, por exemplo... Com a mesma metodologia, por exemplo? Não, as metodologias podem ser diferentes. Sim, mas trazendo o mesmo resultado? O que acontece? Com outro olhar. Como é que funciona essa diferença entre vocês? Quando nós encaminhamos para o SEMP, nós colocamos toda a metodologia, como é que é feita, como é que ela foi, digamos assim, calculada, dimensionada, que tipo de resultados virão dali. É recall, é hábito, enfim, qual é o estilo, né, que é adotado pelo Instituto. E a área técnica do SEMP analisa exatamente esses detalhes. Tá. Na hora em que vai passar para o NQT, que é esse núcleo, isso já vai tudo decupado, tudo, olha, NQT, essa pesquisa, ela quer dizer assim, isso, aquilo, etc e tal. Como é que ela foi feita isso, o que as pessoas estão respondendo? É recall, é hábito, etc, etc. Então, toda essa conjuntura é levada para o NQT. O NQT é o que vai, de fato, dizer assim, serve, pode credenciar, ou não nos serve. E aí pode ser para qualquer coisa, para jornal, para revista, para televisão, para qualquer meio, digamos, que o publicitário vai utilizar. Porque não se pode esquecer isso. A função do SEMP não é, digamos assim, avaliar pesquisas. Sim. Não é isso. É dizer, olha, serve para os publicitários. Sim, é uma ferramenta de consulta. Exatamente, para dar segurança. Não feche os olhos, mas estude com profundidade, os dados estão aí para quem... Né? Exatamente, pode levar dado de outdoor, pode qualquer tipo né? Mas tem que passar por esse crivo. Um instituto novo de pesquisa que queira o certificado vai passar pela mesma sabatina da ABEP, sabatina do núcleo, isso, até chegar na certificação. Exatamente, o caminho é esse, é igual para todos. Exatamente. Domingos, na tua opinião, qual é o verdadeiro papel das pesquisas de
audiência para os veículos, para as agências e para os anunciantes. É isso que você acabou de dizer? É um retrato? É algo que orienta, mas pesquisa você também? Como é que é? O anunciante e a agência fecha os olhos para os números? Bom, aí entra a expertise de cada um. Por exemplo, para a rádio, por exemplo, serve para dois fatores muito importantes para ela. Para a rádio ou televisão, que é a área comercial, evidentemente, né, e a área artística. Porque, por exemplo, você tem uma rádio onde a pesquisa mostra que o programa X não está dando audiência, né? Opa, temos que mudar, tem que alterar. E, às vezes, também acontece assim, já aconteceu. A audiência é boa, mas não está dentro do target que a emissora gostaria de atingir. Quer dizer, o target que interessa para, digamos, gerar audiência está enviesado. Opa, então a gente tem que mudar. Tá? A comunicação não está assertiva. Então, serve para isso, na área artística, no caso. Né? Para as agências é fundamental, porque você tem exatamente um produto que você precisa, digamos, que atinja, né, as pessoas que aquele produto para qual se destina. O mídia vai fazer esse tipo de análise, exatamente fazer a avaliação de onde eu vou colocar as inserções comerciais, seja por faixa horária, por target, né? Enfim, todo tipo de informação. A classificação de custo por mil, quer dizer, e às vezes vai acontecer o quê? Eu tenho uma audiência, digamos, de uma determinada emissora que não é a líder. Não é. Mas, na essência, a que tem maior afinidade com o público que eu quero atingir é aquela que pode ser a terceira, quarta ou quinta. Né? Eu, quando fazia mídia em São Paulo, há 50 anos, era assim, era só anunciante grande, né? E nas praças grandes. Imagina. Então, assim, anuncia na primeira e na segunda. Esquece qualificação. Pois é. Pô, você tinha 300 cidades para anunciar Shell, anunciar Skoll. Imagina. E você via primeira e segunda e acabou, fecha os olhos. E aí ficava as 300 outras batendo na porta lá. Hoje até você pode anunciar só na quarta e na quinta, que trará muito mais resultado. Por isso que a pesquisa, né, é fundamental, bem feita. Ela é fundamental. E até nas minhas palestras, né, para estudantes, eu coloco que, assim, no passado, você podia pegar bala de canhão para matar passarinho. Não vai matar passarinho, é uma ilustração. Mas você podia, porque a bala de canhão não era tão cara. Você podia pegar, vou acertar aquele passarinho lá com uma bala de canhão, que com certeza eu vou matar. Hoje não. A bala de canhão está muito cara. Você tem que cada vez mais comprar chumbinho menor, mas você tem que ter... Técnica do sniper. Você tem que atingir o alvo com aquilo. Então, a pesquisa, ela serve exatamente para direcionar. Né? Isso, depois de 50 anos de pesquisa, não aguenta mais ver número, não aguenta mais encheção de saco de, eu sou o primeiro, marmelada, não é. Você resolveu abrir a própria empresa do zero. O que te motivou a encarar isso? Então, eu fiquei, eu acho que 2 anos, digamos, dando uma descansada e pensando que, eu me aposentei e agora deu. Mas atendendo demandas que eu recebi dos vários clientes que eu atendi durante os quase 40 anos no Ibope. E, digamos assim, 95% dessas demandas, era de rádio. Porque dizia, Domício, você sabe, conhece bem o preço que o Ibope, no meu tempo era Ibope, né? O preço que o Ibope cobra para fazer uma pesquisa para a rádio é muito alto, tá? E eu também tinha mais um detalhe, que eu dizia, não só o preço é alto, como a metodologia não é a mais adequada. Por exemplo, o Jailson tem uma rádio no interior, numa praça, e contrata minha empresa para ir lá fazer uma pesquisa. Se a minha metodologia é o recall, eu vou lá, fico 8 dias na praça, começo numa segunda, termino numa segunda, perguntando o que as pessoas ouviram ontem e anteontem. Essa é a metodologia tradicional, usada até hoje. E eu dizia, assim, meu tempo mesmo de Ibope, olha, tem que mudar isso, porque, veja bem, se no período em que a gente vai na praça fazer uma pesquisa para a Rádio do Jailson, choveu muito, o resultado vai ser um. Se fez muito calor, é outro. Se tem um assunto momentoso no momento... Morreu um artista, caiu um avião naquele dia. Isso. É outro resultado. Circunstância normal é outro. E outra coisa, recall é uma coisa que
pode ser que você fez ontem e não faça nunca mais. E tem muita gente que tem vergonha de dizer que ouve a quarta emissora, põe na líder. Também. Estou ouvindo a fulana, que é Hoje acontece muito, é o top of mind. Primeiro nome vem na cabeça, responde para ter, sabe? Então a gente não pode. Por isso que, quando a gente criou, né, atendendo essa demanda, eu digo, não, tudo bem, eu acho que é interessante, é palpitante, porque eu gosto disso, tá? A gente conhece um pouco isso. E aí, o que eu fiz? Digo, eu quero, então, criar. Ok, vou atender o pedido de vocês, que é muito bom para mim, porque vai me estimular a continuar trabalhando com a ferramenta. Então, assim, mas tem que ser uma empresa legalizada igual a Cantar Ibope, em termos legais. Qual seja, filiada à BEP, inscrita no CONRE, né? Enfim, é uma empresa igual. Uhum. Nós só não temos o dinheiro que a Cantar tem, obviamente, mas legalmente nós somos iguais e a metodologia tem que ser diferente. E, em vista disso, o que eu fiz? Procurei as meninas do grupo de mídia, lá do Rio Grande do Sul, daqui de Santa Catarina também, por telefone, falei com várias delas na ocasião, falei com a professora Nídia. Professora, né? Nídia. Né, que autoridade plena, ela vai lembrar, conversei com ela para dizer, Nídia e os demais, a gente vai desenvolver uma metodologia para audiência de rádio, mas a gente quer saber o que realmente é importante para vocês publicitários. Eu já tinha conversado com as emissoras, já sabia. Então a gente desenvolveu um produto de dentro para fora. Mesmo 50 anos depois de pesquisa, você foi fazer essa pesquisa? Com e tinha que ser, né? Isso te surpreendeu? Basicamente, digamos, corroborou com a minha ideia, que era assim, não, tem que ser uma pesquisa diferente, não pode mais ser o recall, não pode ser recall, tá? Então, a gente passou a trabalhar com uma coisa que é muito forte no ser humano, que é difícil do ser humano abandonar, que chama-se hábito. Sim. A coisa mais difícil, é uma violência para o ser humano, você mudar um hábito. Então, a gente trabalha com hábito. Né? Se perguntar para uma pessoa, não precisa nem mostrar a cartela, a gente mostra porque é um procedimento, mas... A cartela, vai o nome das emissoras e a gente dá a cartela para a pessoa e diz, olha, que emissora você costuma ouvir e uma maneira também diferente. Nós não deixamos, digamos assim, deixa a pessoa responder. Não. Por exemplo, de segunda a sexta, que emissora você costuma ouvir da meia-noite à 1h. Espera a resposta da pessoa. Da 1 às 2, são 24 baterias de perguntas. Depois, sábado, a mesma coisa, 24 baterias, porque segunda a sexta a programação das emissoras normalmente é igual. Sábado muda um pouco, domingo muda um pouco. Então, a gente tem 3 blocos distintivos. Mas como é que vocês medem a pesquisa em horários noturnos, fim de semana? Quem trabalha com call center, né, quem faz pesquisa por call center, só vai até as 18. Aí não apura o horário do rádio à noite, nem da televisão à noite. Fim de semana é proibido fazer ligação. Mas esse é o diferencial. Pois esse é outro diferencial. Nós entrevistamos as pessoas, não mais de domicílios. No domicílio, 100%, esse é outro jeito diferente também do IRP. Nós não fazemos entrevista por telefone, nem por online, nem ponto de fluxo. É 100% nas residências. Esse foi o começo do Ibope. Né? E enquanto eu estive no Ibope, era sempre assim também, nas residências. Para mim, isso aí é fundamental, porque onde você encontra o perfil rigorosamente representativo da população é nas casas. Tá? Se você faz por online, mandando, digamos, e-mails para obter resposta, ligar por telefone, essa coisa toda, você perde a representatividade. Tá? Então, nós não. Nós é 100% na residência. Na residência, a gente entrevista uma pessoa, uma por residência. Estou entrevistando o Jailson, que está dentro do que a minha amostra está pedindo, sexo tal, faixa etária X... Bairro tal. Bairro tal, exatamente. Né? E aí... O Jailson vai responder, entre segunda e sexta, o que ele costuma ouvir da meia-noite à 1. É 24 horas, quer dizer, eu estou diante da pessoa, ela vai me dar... Se ouve ou se não ouve também. Se ouve. É a jornada, né, de audiência do Jailson. Então, não tem problema nenhum, quer dizer. E outra, além de bairro, sexo, faixa etária, também tem ocupado e não ocupado. Para a gente não pegar só desocupados, né? Então, todo esse equilíbrio, no caso, a gente faz. Domício, como é que o público pode confiar nas pesquisas que são publicadas por veículos como o nosso, como outros,
que não trazem grau de precisão por não considerarem as margens de erro, que eu sei que tem margens de erro altas e ninguém dá. Por que a pergunta? Eu vejo os relatórios da Kantar de rádio, por exemplo, onde ali no terceiro, quarto lugares, até o oitavo, sei lá, tudo bem embolado, tudo assim com a diferença pequena. Se tem uma margem de erro de 8%, por exemplo, ou de 12%, a que está em terceiro vai para a oitava, de oitava, como é que dá para confiar nisso? É uma ótima pergunta que você faz. Na verdade, Geilson, internacionalmente falando, em pesquisa de audiência, você pode calcular a margem de erro, mas não se aplica. Sim. Por quê? Mas não pode sugerir? Não, não pode. Pelo seguinte... Como na pesquisa eleitoral? Não, porque assim, quando você faz uma pesquisa eleitoral, eu estou entrevistando a pessoa e pergunto para ela, dou lá uma lista de 5, 10 candidatos, e ela me responde, se a eleição fosse hoje, eu votaria no fulano. Ok, uma resposta, tá? Uma resposta. Naquele momento, a pessoa votaria, né, se a eleição fosse hoje, ela votaria naquele candidato. Ótimo, perfeito. Eu tenho a resposta. Aí, dependendo se a minha amostra tem lá 2,8 pontos percentuais de margem de erro, porque não é por cento, é pontos percentuais, é diferente. Então, você calcula. Se deu, por exemplo, margem de erro era 2 pontos percentuais, ele tem 20%, né, da preferência dos eleitores, então, na verdade, ele pode ter 22 ou 18. Né, é a margem de erro. Isso. E na audiência não? Na audiência não, pelo seguinte, você tem, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, você tem 24 horas do dia, cada hora tem 60 minutos, 24 vezes 60, você tem 1.440 minutos, onde você pode mudar de rádio de uma para outra, principalmente as musicais, por exemplo. Deu uma música que ele gosta, ele fica, chegou uma outra música que ele não gosta, ele passa para outra emissora. Quer dizer, você tem, na verdade, 1.440 oportunidades de mudar. Sim, tá? Mas no rádio também tem muita promoção, muito brinde, o ouvinte fica meio que ligado ali esperando ganhar prêmios também. Não? Isso não influencia nessa fidelidade? Não, porque se esse brinde, digamos assim, ele é rotineiro, tá? A emissora conquistou esse ouvinte através de um brinde, é justo, é mérito dela, né? Não tem problema nenhum. Mas eu te asseguro uma coisa, se a programação não é boa, ninguém aguenta. Sem dúvida. Não aguenta. Você falou que a tua metodologia não permite margem de erro, não tem erro. Nenhuma, mas nem da Kantar. Não, nenhuma, não. não. A Kantar você nunca vai ver a divulgação. Isso, na verdade, eu aprendi lá dentro do Ibope, né, com os estatísticos técnicos, enfim. E é uma coisa plausível, poxa. Você não tem como, Jair. Se você tem N oportunidades de mudar de emissora, é diferente do candidato que hoje ele vota num. Então, você tem como calcular. Mas você teria que fazer esse cálculo, se fosse aplicar a margem de erro, a cada minuto. Um minuto a margem de erro é um, no outro é outro, etc, etc. Cálculo você consegue fazer, sem dúvida. Porque a fórmula para você calcular a margem de erro, ela existe estatisticamente sem problema algum. Mas não dá para aplicar. Você não vai ver em país nenhum do mundo que tenha cálculo de margem de erro de audiência. Não tem como. Não se aplica, na verdade. Sim. Né? Primeiro que é um grande número de emissoras. E, como eu expliquei, esse número de 1.440 minutos que você tem no dia. Você muda constantemente, enquanto que na eleição você consegue, uma pesquisa de mercado também, eu prefiro essa marca, enfim, por quê? Eu tenho ali Quando o IRP faz uma pesquisa e depois de um tempo, meses depois, ele faz a mesma pesquisa, você já tem um histórico, se houve variação ou se permaneceu? A gente faz evolução, no caso. No caso de TV, dá para aplicar a margem de erro também? Não. Qualquer pesquisa. Porque tirando a líder, os vice-líderes, às vezes estão muito empatados, com diferenças pequenas. Mesmo em São Paulo, quando eu estive lá na Kantar, você olhava no monitor deles ali, no horário do almoço, estava o jornalismo de todas as emissoras, a diferença é de 0, não sei o quê, tudo meio boladinho. Se tem uma margem de erro... Não tem como, não existe. Né? Existe a margem de erro, calculável mas não é aplicável. E esse exemplo que você dá do real time é perfeito. Você tem a cada minuto a evolução da audiência. Um gráfico assim,
Como é que você vai calcular? Tem que comprar o horário e jogar o que der ali. Exatamente. Nós estamos parando agora para um intervalo. A primeira parte foi mais contextualizar isso, sempre, metodologia e tal. Agora nós vamos entrar na segunda parte do nosso episódio, falar das pesquisas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, que eu sei que você está com uma operação para começar lá. Perfeito. Pessoal, nós vamos no intervalo tomar uma aguinha, já voltamos no segundo momento aqui.